Era isso que eu tinha a dizer, foi por isso que eu quis todo mundo aqui, militantes e refugiados, refugiados em país próprio ou estrangeiro, porque é isso que a gente é, não importa a terra onde a gente esteja. Eles nos querem vagabundos, nos querem bandidos, maltrapilhos, indigentes, querem que nos falte tudo, país, terra, casa para viver, chão para morrer. Esse é o erro deles. Não sabem que somos todos refugiados. Não sabem com que força os refugiados se fincam na pedra, como chega fundo a raiz do desterro. Então, podem ir se preparando, porque vai ter flor nascendo no concreto, e essa flor é vermelha. Eu li A Ocupação. O livro A Ocupação foi escrito por Julian Fuchs e publicado em São Paulo em 2019. A obra possui 3 arcos narrativos. No primeiro arco, o narrador visita o Hotel Cambridge, lugar habitado por refugiados e sem-teto no centro da cidade de São Paulo. No segundo arco, esse mesmo narrador, alter ego do próprio Julian Fuchs, acompanha o pai doente no hospital. E no terceiro arco, o protagonista fala sobre o seu casamento e a gravidez da esposa. Permeando essas 3 narrativas, nós temos uma mesma ideia de ocupação, de apropriação do espaço. Seja um marginalizado social, um sobrevivente, perseguido político, alguém que nasce, alguém que adoece, todos lutam por um mesmo direito fundamental, o direito de existir. Desses 3 arcos narrativos, o que mais me chamou a atenção, obviamente, foi o da ocupação do Hotel Cambridge. É bem interessante pesquisar a história desse lugar. O hotel ele foi construído no final da década de 50 e era um prédio de luxo. Tem várias histórias de personalidades que se hospedaram por lá. Fechou em 2002 com dívidas altíssimas de IPTU e foi desapropriado pela prefeitura. E aí o prédio ficou abandonado. Durante 8 anos ficou lá vazio, acumulando lixo e entulho, até ser ocupado, reformado e mantido pela Frente de Luta por Moradia, a FLM. Cerca de 170 famílias passaram a viver lá. E isso mudou tudo na história dessas pessoas, Porque com moradia fixa, eles puderam procurar emprego, conseguir vagas em creches, escolas, enfim, se reposicionar socialmente. Isso sem contar na ocupação de um espaço que estava vazio, que não tinha mais nenhuma função social ou relevância para a cidade. Caminhando pelos corredores desse hotel, o narrador ele vai escutar várias histórias de refugiados, estrangeiros ou brasileiros, porque os mais pobres também são refugiados, só que refugiados sociais. Essa é uma ideia bem forte aqui. Então, por exemplo, ele vai escutar a história de um homem sírio que tinha uma casa escondida por laranjeiras, tinha uma família e que acabou sendo obrigado a abandonar o seu país devido a perseguições políticas. Ou de uma mulher brasileira que teve a sua casa de tal forma infestada por ratos e vermes e larvas que simplesmente optou por fugir, abandonar tudo e ir morar na rua. Então são histórias bem impressionantes. Mas um ponto de atenção, assim, que eu achei bem interessante é que esse narrador, caminhando por lá, ele não consegue deixar de se sentir um intruso, um invasor, um homem de classe média, deslocado, se apropriando de histórias que não lhe pertencem e que ele nem é capaz de entender, de absorver completamente. Mas mesmo com essas distâncias, com esses limites, com essas impossibilidades, o narrador ele precisa tentar, ele precisa escrever. Porque por mais que as palavras elas não sejam redentoras, as palavras elas não vão solucionar os problemas do mundo, a gente tem necessidade, urgência de uma literatura que se ocupe mais de questões políticas, que dê espaço para vozes que não estão sendo escutadas. Então, por mais que esse narrador perceba, a distância entre as realidades e respeite essa distância, ele vai tentar, ele acredita na possibilidade de construir pontes. É sempre possível a gente construir pontes. Eu entendi então, que o livro ele fala sobre essas dificuldades de escrita, de se colocar de fato no lugar do outro. Mas eu acho que essa distância, por mais que tenha sido proposital ou inevitável, talvez, ela tornou esse texto um pouco frio.
Eu realmente queria ter mergulhado mais na história de vida dessas pessoas e talvez menos na biografia do autor. Mas enfim, eu entendi a proposta, eu respeito a proposta, só não é exatamente o que eu esperava encontrar nessa obra. Mas enfim, eu tenho uma paixão antiga pelo Julian Fuchs. O livro anterior dele, né, o A Resistência, é dos meus livros favoritos da vida. Tem resenha aqui no canal, eu vou deixar no box de descrição. E por mais que a ocupação não tenha me conquistado, né, completamente, eu indico demais essa leitura para vocês, porque assim, foi um livro que me deu muito o que pensar. Se vocês já leram Julian Fuchs, me contem como é que foi. Se já conhecem uma ocupação, me falem da experiência de leitura de vocês. Grande beijo para todo mundo e até mais!